O diabo não está preocupado que você saia da igreja, não. Tem muita gente mais preocupado dizendo assim, ó, tu saiu da igreja, eita, tu se desviou de Deus. Não, quem disse isso? O diabo não está preocupado que ninguém saia da igreja, não. Ao contrário, o diabo está prendendo milhares de pessoas dentro das igrejas. Fazendo o povo escravo de igreja. Tem gente que vai para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, começa de novo, segunda, terça. O diabo não está preocupado com ninguém fora de igreja, não. O que ele não quer é que você esteja na palavra. Porque o alicerce não é a igreja, não é a vida religiosa, não é o formalismo, não é a presença de culto. O alicerce é a palavra de Deus. O alicerce é a palavra de Deus. Nós temos que estar na palavra. Não é dentro de instituição. Não é dentro de religião. Jesus vai dizer assim, João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Tem gente que diz que está em Cristo, mas a palavra de Cristo não está nessa pessoa. Não adianta dizer eu creio em Jesus, se não está nos princípios, na devoção, na submissão, na direção da palavra dele. Jesus vai dizer, vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Jesus vai dizer, vocês só serão meus discípulos se verdadeiramente guardarem a minha palavra. Rapaz, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Medita na tua vida com Deus. Examina, reflete nos princípios, nos valores que você tem guardado, vivido e praticado, como se fosse de Deus. É muito sério isso. Pena que muitos não dão ouvido ao ensino, à instrução na palavra. Porque o diabo conseguiu tirar do entendimento do povo a necessidade da palavra. Ele conseguiu interter o povo e prender o povo nas atrações dentro das igrejas. Atrações espirituais. É o poder, é a vitória, é a marcha, é a campanha, é o pacto, é a revelação, é o profeta, é o milagre. O diabo conseguiu tirar a palavra do coração desse povo que estão dentro das igrejas, das muitas, não estou generalizando, mas a maioria das igrejas, que se diz congregação onde o povo de Deus se reúne, o povo está vivendo anátema lá dentro. O povo perdido lá dentro. O povo morto lá dentro. Com o nome de que vive. O povo lá dentro adorando a Deus em vão. O diabo não está preocupado com você dentro da igreja. Ele quer que você permaneça dentro da igreja. Ele só não quer que você esteja firmado na palavra. Porque quem firma o homem na presença de Deus não é a igreja. É a palavra. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 7:24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Que está com a sua casa, a sua vida edificada na rocha, que é Cristo, a sua palavra. Conheça e prossiga em conhecer a Deus. Como ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus tem enviado até hoje homens para pregar o evangelho. Ele ainda dentro do seu ministério, do seu ofício, Jesus ainda está cumprindo o ofício sacerdotal. Ele ainda está à destra do Pai intercedendo pela igreja. Ele ainda está cumprindo o ofício sacerdotal. A graça dele está sobre o seu povo na terra, o qual ele tem levado
enviado até hoje, enviado pessoas para pregar sua palavra, para levar ao mundo enquanto ainda tiver o tempo da dispensação da graça em vigor. A mensagem ainda vai ser levada para aqueles que crê, ouvir e crer, sejam salvos. A dispensação da graça ainda está em vigor. Só vai findar quando a igreja for arrebatada. Mas enquanto a igreja ainda está aqui, que é o povo, que está aguardando a vinda do Senhor, ele não veio ainda. Olha, o diabo é tão sagaz, o diabo é tão astuto, que tem levantado um povo aí para trazer uma doutrina de que Jesus já veio, o juízo já aconteceu, não tem mais juízo eterno, não vem arrebatamento. Rapaz, guarda a tua mente com a palavra de Deus, guarda a tua mente, vigia, deixa o Espírito Santo te conduzir na palavra. Cuidado, porque o diabo está levantando muita gente com a mente deturpada, trazendo conceito errôneo, trazendo um ensino que deturpam a verdade do Evangelho de Cristo. Continua perseverando até o fim. O fim ainda não veio para a igreja do Senhor, para o povo santo de Deus. O fim só se dará para o povo que aguarda a vinda de Jesus, ou com a morte, ou com o arrebatamento. Enquanto eu e você estiver aqui, enquanto eu e você não morrer, enquanto Jesus não voltar, temos que estar combatendo o bom combate da fé. Temos que perseverar até o fim. Temos que ter cuidado para não cair quem está de pé. Temos que cuidar de nós e da doutrina de Cristo. Cuidado. Esse ensino de que Jesus já veio. Esse ensino de que o juízo eterno já aconteceu. Esse ensino de guardar o sábado. Esse ensino de dar dízimo. Esse ensino de estar dentro da igreja 24 horas, todo dia, o dia todo, cumprindo o ritual, a penitência, o flagelo, os sacrifícios dentro da igreja, para poder Deus abençoar. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isto não é a doutrina de Cristo. Vigia, irmão, cuida de ti e da doutrina. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebais. A dispensação da graça ainda está em vigor. A porta só vai fechar quando findar a dispensação da graça, que será na vinda de Jesus para buscar os que creram nele. Jesus vai dizer, Lucas 13, 24, um homem chega para Jesus e pergunta assim, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus responde para este homem dizendo, esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Que porta estreita é essa que nós temos que entrar, irmão? Como é que eu conheço essa porta estreita? Como é que eu tenho conhecimento dessa porta estreita? Essa porta estreita é Jesus. Ele disse isso, João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Salvação, só há uma porta pela qual o homem perdido, julgado e condenado pode entrar para sair dessa condição. E essa porta não é a igreja. Não é a tua religião, não é a tua obra de caridade, não é a tua bondade, não é a tua dedicação à obra social, não é a tua vida religiosa, não é a tua devoção a nenhuma instituição. Essa porta da salvação é Jesus. Entrar por ele é crer nele, é seguir a ele, guardar a palavra dele e andar até o fim. Porque você entra nessa porta para andar no caminho que vai te conduzir na eternidade. Mas nesse caminho, você tem que perseverar, andar
que é estreito, apertado o caminho, estreita a porta. Mas no final, você terá a salvação. Se permanecer até o fim. E como eu já disse aqui, o final ainda não veio. Tem muitos que já saíram dessa porta. Voltaram do caminho e saíram dessa porta estreita, porque preferiram a larga, o caminho espaçoso, que no final encontrarão a perdição. Cuidado, irmãos. Deus, Ele quer o nosso conhecimento. Vida com Deus, eu digo sempre aqui, vida com Deus não é questão de religiosidade, de cumprir tarefa, de cumprir meta, de cumprir mandamento, ordenança, ritual de culto, de igreja, não. Vida com Deus é conhecer a palavra, andar nela, se moldar por ela, se deixar trabalhar por ela. Vida com Deus é questão de entendimento. Amém? Deixa eu mandar aqui um alô para minha irmã em Cristo Jesus, diaconisa Silene Santos. O meu irmão também em Cristo Jesus, Anchieta Evangelista, que está aqui ao vivo também. O nosso irmão Anchieta Evangelista, ele colocou aqui, verdade, pastor. Amém, meu amado irmão evangelista Anchieta. A nossa irmã diaconisa Silene Santos colocou também verdade, verdade. E aqui ela colocou também dizendo, eu gosto muito de ouvir você dar o ensinamento, porque você fala dentro da Bíblia, glória a Deus. Amém, minha irmã diaconisa Silene Santos. Nós precisamos ser verdadeiros. E para sermos verdadeiros, precisamos estar na verdade. E esta verdade é a palavra de Deus. Eu me esforço a pregar a palavra e a viver a palavra. Crer na palavra, esperar na palavra. Porque senão, eu prego para os outros e condeno-me a mim mesmo. Então, o meu compromisso é esse, é com o Evangelho. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho uma convicção do chamado de Deus na minha vida pelo dom que é manifestado em mim com a palavra para ministrá-la. O dom, o ministério da palavra. Ai de mim se não cumprir esse ministério. O meu compromisso é com o reino de Deus, não é com o ministério de homem, com instituição religiosa, com igreja alguma.